Bora lá, gente. Estamos de volta. Mais uma aula de Química do canal Educação. Professora Érica Ramos. Vamos para a última aula do dia. Estamos resolvendo questões sobre modelo cinético molecular. E é aí, nessas horas, né, Canavieira, né, Gabriel, que a gente vê que essas questõezinhas de mudança de fase, elas não são tão bestas, não, né? Que a gente se confunde. Então, tem que trabalhar essa parte do conhecimento básico, porque são questões que lá no Enem podem derrubar a sua nota. Questões de níveis fáceis, né? E que se você acertar uma questão difícil na prova e errar uma questão como essa que a gente acabou de fazer no final da última aula, a nota do Enem, o algoritmo do Enem vai entender que você não sabe, que você chutou aquela questão difícil, porque você errou uma fácil. Então, ele vai derrubar a sua nota. Então, tem que ser coerente na prova. Eu digo muito para os meus alunos, recebeu o caderno de provas, ou se você for fazer o Enem digital, recebeu, passe logo, veja todas as questões, dê uma olhadinha em tudo. Porque tem algumas questões que você bateu o olho e disse que eu sei mesmo, sei muito, eu estou segura. Então, se você sabe mesmo, vai lá e responde logo. Tem gente que pega logo as questões mais difíceis para responder, porque tá cedo, tem tempo, é o erro, tá? O erro, seja objetivo, vá. O caminho do feio é por onde veio, como diz meu pai. O que é que tu conhece? Qual é o caminho que tu conhece? Né? Aquele ali? Pois tu vai por ele, para tu não errar. Então, tu faz logo aquelas que tu domina, não necessariamente toda a prova de natureza e depois toda a prova de matemática. Vá, pode fazer 10 de matemática, 10 de natureza, mais 10 de matemática, mais 10 de natureza, para que nenhuma das provas fique prejudicada e você seja mais coerente no resultado, ok? Então, também é técnica. O Enem também é técnica de responder, não é só você dominar todo o conteúdo, tá bom? Gabriel André, tá massa mesmo, Gabriel. Pessoal de Canavieira que não está no grupo de monitoria, inclusive eu resgatei um, Gabriel, no sábado letivo. Coloquei um que já está no grupo, o Felipe. Ele é de Teresina e ele estuda somente pelo canal Educação. Ele não está na escola, já saiu da escola, terminou os estudos e está estudando apenas pelo canal Educação. Então, ele conseguiu entrar no grupo nesse final de semana. Então, a partir de hoje, ele já vai estar participando com a gente. Você pode também. Os grupos de monitoria não é só aula de química, tá? Tem aula de biologia, tem aula de física, monitoria de redação. Então, você pode construir a sua redação online, ter a correção, ver direitinho o seu score, tá bom? Então, é muito bom, pessoal. Participem mesmo, viu? Tu é o monitor de redação, Gabriel. Que massa! Que legal! A Érica é a minha monitora de química. Tem o Jack, que é o monitor de história. E você é o de redação? Que massa, viu? Que bom. Tá vendo? Então, você já está no patamar de corrigir redação. Gente, isso é muito bom. Então, pessoal de Canavieira, vocês estão me ouvindo? Por favor, estão me vendo, né? Por favor, entrem nos grupos. Entrem nos grupos de monitoria. Tá bom? Perguntem para o diretor, professor mediador também deve saber. Ajuda demais, ajuda demais. Aí, às vezes, você está ali na escola com uma questão de matemática, o professor passou, está tendo aula de monitoria, você vai lá e tira a dúvida com o professor Rafael, que tal? Massa, né? Então, é muito bom. Hoje, a partir das 16 horas, tem um professor Técio, 2 aulas de biologia e, em seguida, aulas de química comigo. Então, bora lá. Bora continuar. Questão 5. Ligas metálicas podem ser produzidas a partir da fusão dos metais puros e posterior mistura dos metais derretidos. Então, eu pego, sei lá, o ouro e a prata, derreto e vou misturá-los. Aí é uma liga metálica. Uma liga metálica muito utilizada no cotidiano é formada pelo chumbo com estânio. Opa! Como é que a pessoa não bota, né? O marca-texto, aí fica difícil. Uma mistura de chumbo com estânio. Na proporção de 37% de chumbo e 63% de estânio. Os gráficos mostram a curva de aquecimento dos metais quando isolados. Ou seja,
antes de se misturarem. E depois da liga formada, né? Depois da mistura. Com base nas análises das curvas de aquecimento, deu o nome da mistura que constitui a liga estânio e chumbo. Bora lá, Canavieira, cadê você? Sumiu, desapareceu, escafedeu-se. Ó, lindo Orlando, volte, onde quer que você se encontre. Bora, minha gente! Hein? Vocês estão dormindo? Renan, cadê esse povo, Renanzinho? Cadê essa galera? Ê, Maria, o motorista do ônibus já chegou aí para buscar vocês. Sei não, viu? Ainda não é nem 11h30. Ó, se você observar sempre aqui o primeiro patamar, sempre, pessoal, é a fusão, tá? Então, para todo mundo, esse primeiro patamar é a fusão. O segundo patamar é a ebulição. Ebulição, ebulição. Pronto, você já chega, já marca logo isso nos gráficos para você identificar. Agora, aqui está notório que isso não é uma substância pura, até porque você sabe que é uma mistura, né? Então, nesse caso aqui, que tipo, olha só, eu refiz o gráfico aqui para vocês, ó. Que tipo de mistura é essa? É uma mistura eutética, porque o que foi que variou, Gabriel André? Variou a ebulição. Houve uma variação durante a ebulição, uma variação da temperatura. Sendo assim, o nome dessa mistura variou a ebulição, é uma mistura eutética. Mistura eutética, tá bom? Questão 6. Vou dar 2 minutinhos para vocês. 2 minutinhos só. Bora lá? Vamos, a paz, Canavieira tá aí, não deu confiança para mim, né?
Tá bom, bichinho. Tá bom. Pelo menos tá respondendo, né? Ó, aqui na um é uma mistura comum, tá? Opa. Aqui na um é uma mistura comum porque você vê a variação durante a fusão, você vê a variação durante também a ebulição. Tá? Então isso aqui varia. Eita, mas tá feio isso aqui, meu. Não, deleta, ninguém viu. É uma mistura comum. É bom a gente ter essa anotação, tá? Depois, quando vocês forem ao site baixar a aula, vai ter direitinho os gráficos. Isso aqui é uma substância pura. Quando é fixo a fusão e variar ebulição, é uma mistura eutética. Então, a outra é a azeotrópica. Então, o 3 é a mistura azeotrópica, onde varia somente a função. Função, ó, a fusão. Muito bem, Canavieira, muito bem, Gabriel André. São muito parecidos, né? Questão 7. 2 minutinhos só que vocês respondem em 2 segundos. Bora, bora, bora. Questão 7.
D, digo B. Muito bem, muito bem, muito bem, Gabriel. Ó, você pega a variação, gente, é o final menos o inicial, né? A variação da temperatura de ebulição é a temperatura final, onde finalizou a ebulição, menos a temperatura onde a ebulição se iniciou. Então, a variação da temperatura de ebulição, 15 graus Celsius. Menino Canavieira, eu quero olhar para vocês. Vocês estão destruindo tudo. Adorei. Adorei, adoro. Adoro quando vocês estão participando. Não é não, Gabriel? A gente fica feliz. Letra B, 15 graus Celsius. Muito bem, turma. Na questão 8, vamos fazer junto, vamos. O gráfico a seguir representa a curva de resfriamento da água pura à pressão constante. Então, olha o que ele está fazendo. Mostrou aqui o A, B, C, D, E. Pessoal, o esquema é o mesmo. Se quando é aquecimento, que é assim, ó, sólido, fusão, líquido, ebulição, gasoso, pois o aquecimento é o esquema, é o mesmo, resfriamento, perdão. Aqui em cima eu tenho o estado gasoso, botar atrás. Gasoso. Aí, do gasoso, qual é a transformação? Resfriando. Aqui é a condensação. Aí, depois que a condensação acaba, nós temos o estado líquido. Aí aqui começa a solidificação. Depois que o líquido se transforma totalmente em sólido, aí, abaixo dessa temperatura, você só tem a substância na fase sólida. Então, condensação, que é a passagem do gasoso para o líquido, e solidificação, que é a passagem do líquido para o sólido. A diferença dos gráficos que a gente está fazendo até agora. Ei, Canavieira, pode ir dizendo, tá? VF, VVVVV, FFF, VFFF, não sei. Pode ir dizendo aí a ordem, tá bem? Então, letra A. Letra A é a fase gasosa. Letra B é o processo de condensação. Letra C, fase líquida. Letra D é a solidificação. E letra E é o estado sólido. Tá bom? Então, julgue verdadeiro ou falso. Primeiro, o fenômeno que ocorre na região B da curva é a solidificação e há duas fases em equilíbrio. Não, é a condensação. Também há duas fases em equilíbrio, mas é condensação, não é solidificação. Então, isso aí é falso. Muito bem, Gabriel. Na região C da curva, há somente a fase sólida. Mentira, Falciane. Fake. Terceira, nas regiões B e D, a temperatura permanece constante. Verdadeiro. Igual a amizade da Dene com o Renan. Verdadeira. Né não, tia Dene? Amizade verdadeira, tia Dene. Confirma. V de verdadeiro. Verdade. Sua amizade com o Renanzinho. Sua amizade com o Renanzinho muito verdadeira. Tá vendo? Gabriel André botou até coração. Na região D da curva, coexistem as fases sólidas e líquidas. Muito bem. Você tem razão, Gabriel.
Olha aí como tem razão. Mais uma vez, o verdadeiro da amizade da tia Dene com o Renanzinho. Só vocês vendo aqui, minha gente. Entre tapas e beijos, mais beijos do que tapas ou mais tapas do que beijos, Dene? Hein, Dene? Entre tapas e beijos, mais beijos que tapas ou mais tapas que beijos? Gente, ela não responde, ela me ignora, que tal? Que tapa, mulher? Igual de tapa. Eu, hein? Olha aí, esse amor verdadeiro. É, Gabriel, é. É porque não admite, não sabe como é esse pessoal? Canavieira aqui também a gente cuida entendeu? Das coisas que tem que acontecer no meio do mundo. Fase sólida, fase líquida e fase gasosa, a gente está falando sobre elas há horas. E a gente tem que entender que as temperaturas de fusão e ebulição são características das substâncias puras. Mas também nós temos características próprias para cada um dessas fases, que é o volume, a densidade e a forma, né? Que podem ser alteradas com a variação da temperatura e, se você tiver, também pressão. O que eu gostaria de passar para vocês, e se você puder fazer uma anotaçãozinha num post-it aí no seu caderno, num pedacinho de papel que você grampeia aí na sua folha, é que no estado sólido, a gente pode ter dois tipos de sólidos. Os sólidos cristalinos, que são aqueles que a gente está acostumado a ver, a falar sobre eles. Tem as propriedadezinhas bem bonitinhas e tal. E tem os sólidos amorfos. O vidro é um exemplo, tá? O vidro é um exemplo de sólido amorfo. O conceito de estrutura cristalina está relacionado a essa organização. Por isso o nome sólido cristalino. Ele é muito organizado. Seus átomos estão muito bem organizados, tá? Já o sólido amorfo, ele não tem toda essa organização. Ele vai tentando organizar aqui o negócio, ó, aí começa a bagunçar. A gente diz que tem algumas falhas, alguns intertícios aqui nesse estado sólido, tá? No sólido amorfo. É sólido cristalino, alguns polímeros, muitos cerâmicos, outros materiais cerâmicos são amorfos também. Metais sempre são cristalinos, tá? Não conheço nenhum metal amorfo. E o vidro é um exemplo de sólido amorfo, mas algumas cerâmicas também, tá? Que ele vai desviar um pouquinho da característica dos sólidos, né? Então, o sólido amorfo, ele desvia um pouquinho da característica dos sólidos tradicionais, porque geralmente a gente sempre fala sobre sólidos cristalinos. Então, anote aí uma curiosidade sobre o estado sólido. Eu posso ter dois tipos, né, de sólidos, o sólido cristalino e o amorfo. O cristalino é o perfeitinho, organizadinho, bonitinho, e o amorfo é aquele que tem um pouco de desorganização. Como exemplo principal, a gente tem o vidro. No estado líquido, a gente tem uma coisa interessante, que são as forças intermoleculares. São essas interações que ocorrem aqui. O lado negativo de uma molécula interage com a região positiva da outra. Sempre no oxigênio, pessoal, vai ter uma região de elevada densidade negativa. De elevada densidade negativa. É muito forte. Tá? A interação. Essa interação, às vezes, é assim, uma interação cruzada. Então, acaba que você tem uma estrutura assim, mas o Mickey Mouse de cabeça para baixo. A molécula de água é o Mickey Mouse todo em prialzinho, ó. Em prialzinho.
Imperialzinho. Olha aí a molécula de água. Essa região aqui, onde eu tenho, é como se fosse o hidrogênio. É uma região de densidade positiva, porque o oxigênio é fortemente eletronegativo. E aqui é uma região de elevada densidade negativa, porque tem 2 pares de elétrons não ligantes aqui em cima, tá bom? E são essas interações que ocorrem através dos polos da água, positivo e negativo, que fazem com que exista tensão superficial e que também a gente dá aquele timbungo, dói a barriga e tal, enfim. Então, elas são desorganizadas, mas não se movimentam como poderia se esperar. Por quê? Por conta dessas interações aqui. Então, elas não se mexem muito, elas não ficam soltas na bagaceira, entendeu? Elas ficam mais seguras ali. Por isso que a forma pode variar, mas o volume não. Já no estado gasoso, entenda que nessa superfície vai acontecer a evaporação normalmente. Isso, Gabriel. Normalmente, tá? Não ocorre a formação de bolhas naturalmente no meio do recipiente. Isso só ocorre se você estiver durante uma ebulição, tá? Aquelas bolhas que você vê, tem que botar o Unicin na hora que a água ferver. Tem que botar lá o miojo, né? Na hora que a água ferver, aí você olha para o fundo da panela, lá no fundo da panela já começa a ver umas bolinhas pequenas. Já são molequinhas de água que passaram para a fase gasosa e estão tentando ter força suficiente para atravessar o líquido até o fim e vazar, né, na interface do líquido ali, ultrapassar a interface do líquido, subir e ir embora para a atmosfera. Beleza? Essa vaporização que ocorre lentamente com as moléculas da superfície do líquido, na verdade, é um processo natural que todos os líquidos sofrem, tá bom? Evapora só aquele que está lá na frente, né, na interface. Mas tem líquidos que têm uma evaporação maior, por isso chama-se pressão de vapor maior, tá? Então, lembra-se, evaporação é diferente de ebulição. E aí, você vê aquela questão do estado gasoso, por suas forças atrativas e repulsivas entre as moléculas serem desprezíveis, ele consegue ocupar volumes de diferentes tamanhos e formas também, tá bom? A diferença de vapor para gás, ó, vapor, nome dado à matéria no estado gasoso, isso aqui eu quero que vocês anotem, quando é capaz de existir em equilíbrio com o líquido ou com o sólido, podendo sofrer condensação pelo simples abaixamento da temperatura ou aumento da pressão. É o vapor d'água, tá? Um exemplo. Isso aí é importante vocês saberem. Aquela história lá do copo, que fica com as gotículas do lado de fora. Pois ali é vapor. Já o gás, ele é um fluido, pessoal. Ele vai se diferenciar por pressão, tá? Você não tem como liquefazer um gás sem aumentar a pressão. Vou dar um exemplo para vocês. Gás de cozinha. O gás de cozinha, para quem não sabe, ele é composto por 2 hidrocarbonetos. A gente já viu a parte da química orgânica, né, beberes? Gás de cozinha, tá aqui o botijão, ó. Eita, o botijão tá parecendo um pote de água. Não tá, minha gente? Imagina que esse é o botijão. Aqui eu tenho 2 gases. Propano e butano.
é propano e butano. São 2 gases. Mas aí o que que acontece com eles? Eles são, lá nas indústrias petrolíferas, eles são liquefeitos. Ó, o nome dele é GLP. Gás liquefeito. Liquefeita sofreu a liquefação de petróleo. Gás liquefeito de petróleo. Esse é o GLP, famoso gás de cozinha. Então, ele também sofreu liquefação. Certo? Exercícios. Agora eu vou dar 3 minutinhos para vocês. Prestem atenção. Eu estou falando sobre o ponto de fusão do cobre, que é igual a 1083. E o ponto de ebulição, 2310. Assinale a alternativa que indica corretamente o estado físico do cobre em 20, 100, 1000 e 2.500, respectivamente. Vamos lá. 3 minutinhos. E aí, e aí? Rapaz, as respostas são diferentes, bora ver. Eu fiz aqui a linha para vocês lembrarem daquilo que eu já tinha explicado. O ponto de fusão é 1083, o de ebulição é 2310. Então, o ponto de fusão de uma substância, pessoal, ela não muda. Ele não muda, não altera, só porque você está em temperaturas diferentes, tá bom? Ele permanece o mesmo.
Então, abaixo do ponto de fusão, eu tenho sólido. Entre o ponto de fusão e de ebulição, eu tenho um líquido. E acima do ponto de ebulição, eu tenho gasoso. Gasoso, gasoso. O início de tudo é o sólido. E entre os pontos eu tenho líquido. O que eu vou fazer agora? Eu botei só 3 aí, depois a gente vê o último. A 20 graus Celsius, que é o primeiro. A temperatura que ele deu primeiro foi de 20 graus Celsius. Onde é que está o 20 aqui nesse primeiro gráfico? O 20 é maior ou é menor que o ponto de fusão do cobre? O 20 é maior ou menor que 1083? O 20 é menor. Então, o 20 está aqui, ó. Qual o estado físico da substância? A 20 graus. Sólido. Porque 20 graus está por aqui. Então, todo mundo disse sólido, beleza, ok, Bacas. A 100 graus Celsius. 100 é maior ou menor que 1083? É menor, né? Então, se é menor, 100 também vai estar por aqui, ó. Qual o estado físico dele a 100 graus? Sólido também. Eu já excluo a letra E. Sólido, 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 sólido. Sólido, 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 sólido. Pronto. A 1000 graus Celsius. A 1000 graus Celsius. O 1000, vou anotar aqui. 1000 graus Celsius está onde? É maior ou menor que 1083? Menor. O 1000 é menor que 1083. Ele está perto, mas é menor, né? Então, ainda é estado sólido. Sólido, sólido, sólido. Já excluo a letra A. E aí, por fim, em 2500, 2500 é maior que o ponto de ebulição, não é não, ó? 2500 está por aqui. Estado gasoso. O único que tem essa resposta é a letra C. Valeu, Canavieira. Valeu, Gabriel. Ah, esse daqui a gente já fez. Tá. Em relação aos 3 estados físicos, marque a alternativa correta. Vou dar 2 minutinhos só, que só precisa de 2 minutos para responder essa. Bora, ligeiro.
O aumento da pressão não interfere na densidade das substâncias quando no estado gasoso, tendo maior influência quando no estado sólido ou líquido. Diz que é falso, né? Todas as substâncias no estado sólido possuem forma definida e volume constante, pois suas partículas estão dispostas em arranjos bem organizados, obedecendo a uma estrutura cristalina. Perfeito, hein? Quando a substância se encontra no estado líquido, é por isso que eu disse, olha, tem que analisar. Essa questão aqui está dizendo que todos os sólidos são cristalinos. E eu mostrei hoje para vocês uma curiosidade sobre os sólidos amorfos. Só que por isso que muitas vezes saber demais pode te complicar. Você tem que ter o bom senso. Porque pode ser que essa seja a mais correta de todas, mas pode ser que tenha uma mais certa do que ela. Tu tá entendendo, Gabriel? Então, vou analisar as outras. Quando a substância se encontra no estado líquido, suas partículas possuem mais liberdade para deslocamento, não existindo interação entre elas. Falsa. Existe sim. Eu até mostrei para vocês as interações da água, né? Quando não existem, é no estado gasoso, tá? O aumento da temperatura pode promover dilatação da matéria quando no estado sólido, beleza? Variando o seu volume. O mesmo não ocorre quando no estado líquido, em que ocorre o aumento da temperatura. Gente, claro, o líquido também dilata. Líquido também dilata. Os gases, em geral, apresentam uma menor densidade em relação aos sólidos e líquidos, devido à maior distância média entre suas partículas. Os gases, em geral, olha só, Gabriel, a gente tem uma questão para discutir aqui. Os gases, em geral, apresentam uma menor densidade em relação aos sólidos e líquidos, devido à maior distância média entre suas partículas. O que você pode me dizer? Eu acho que a galera de Canavieira foi embora. Então, bora discutir. O que você possa... que você pode me dizer aqui? Não, eu quero a resposta. Ó, presta atenção. A gente tem aí duas assertivas que relativamente corretas, né? Só que a gente tem que ver a mais correta. A letra B diz: todas as substâncias no estado sólido possuem forma definida e volume constante. Isso é muito verdade. Pois suas partículas estão dispostas em arranjos bem organizados, obedecendo a uma estrutura cristalina. Só que você viu nessa mesma aula que existem os sólidos amorfos, inclusive o vidro é um deles. Então, eu não posso dizer todas as substâncias têm essa, porque a justificativa não é só essa, ó, presta atenção. Todas as substâncias no estado sólido possuem forma definida e volume constante. Até aí, está 100% correta. Mas aí ele fala assim: pois suas partículas estão dispostas em arranjos bem organizados, obedecendo a uma estrutura cristalina. Mas nós vimos hoje que existem sólidos amorfos. Sólidos amorfos são sólidos que têm uma certa desorganização na sua estrutura. Portanto, eu não posso dizer que todas as substâncias do estado sólido possuem forma definida e volume constante por conta da estrutura cristalina. Porque o vidro, por exemplo, não tem estrutura cristalina. O vidro é um sólido amorfo, certo? Então, a mais correta neste caso, tá vendo, Gabriel André? É a letra E. Porque já que os gases não têm interação nem atrativa nem repulsiva, as moléculas se distanciam uma das outras. E esse aumento no volume diminui a densidade, porque eu não sei se você lembra, mas a forma da densidade é massa dividido por volume. Se você, por algum motivo,
aumenta o volume, o que é que vai acontecer com a densidade? Ela diminui. Porque são grandezas inversamente proporcionais. Sacou? Beleza? Então, bora gabaritar isso aí. Bora gabaritar, Gabriel. 2 minutinhos só, vai. Será possível? Na letra A, nós temos uma substância, né? Aqui nós temos uma molécula de uma substância composta. É uma substância composta, é o Mickey Mouse, porém ela é pura. Na letra B, é pura também, só que é uma substância simples, né, Gabriel? No mesmo esquema. A letra C igual à letra A. Só que na letra A está organizado. Diferente. Ou na letra A, ó, na letra C está organizado. Na letra C está organizado, tá? Então por aí você tira, ó. Você pega aqui
todas elas são puras, deixa eu mostrar bem aqui uma coisa. A substância A é a mesma substância C, que é a mesma substância D em estados físicos diferentes. Concordam? Em estados físicos diferentes. Eu tenho 3 substâncias só, Gabriel. Eu tenho a substância que está em A, em C e em D. Eu tenho a substância B e eu tenho a substância E. Pode olhar com calma. São 3. Quantas substâncias estão representadas? 3 substâncias. Todas as figuras representam a mesma substância? Não. Agora eu posso dizer para vocês com muita certeza. Na letra A eu tenho estado líquido, na letra C eu tenho estado sólido e na D eu tenho estado gasoso. Quais são as figuras que mostram a mesma substância em estados diferentes? Qual o estado representado por cada uma delas? Bora lá. Letra A. Sólido ou líquido ou gasoso? Líquido. Letra C, tá muito organizadinho, não tá? Se tá organizadinho assim, é no estado sólido. Não é não? E na letra D, que é a mesma coisa, mas está bem mais solto aí, diferente, no estado gasoso. Beleza? Vamos fazer junto aqui, tá? Os estados de agregação das partículas de um material indeterminado possuem algumas características diferentes, conforme mostra a figura 1. Por outro lado, as mudanças desse mesmo material podem ser feitas a partir de uma curva de aquecimento que está sendo representada aí na figura 2. Então, é fato que eu já consigo desmembrar esse gráfico todinho. O A é estado sólido. No B aqui eu estou tendo a fusão. No C é estado líquido. No D eu estou tendo a ebulição. No E eu estou tendo o estado gasoso. Tá? Então já dá para a gente entender aí, né? A relação entre os dados da figura 2 e os estados de agregação da figura 1 permite estabelecer que... Vou usar o mesmo esquema. Sólido em A. Líquido em C. E o gasoso na letra E. Tá bom? Então, sólido A. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. No C eu tenho líquido, só aqui. E no E eu tenho gasoso. Então, gabarito, letra B, que é bom demais que amanhã é feriado, menino. Muito bem, Gabriel André. Olha aí. Ele quer saber a 35 graus, né? Resumindo, ele quer saber a 35 graus a temperatura ou o estado físico das 3 substâncias. Então, você vai fazer aquela mesma serretinha que eu fiz lá naquela outra questão. Você vai botar, isso aqui é do estânio. Para o estânio, o ponto de fusão dele é 232. E o de ebulição, 2.720. O segundo é o flúor. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Certo? Igual aquela questão, Gabriel. Menos 220 do flúor
menos 188. O ponto de ebulição muito perto, ó. Muito próximo, muito perto, né? Esse é o césio, que tem ponto de fusão 28, metal alcalino, né, filho? E ponto de ebulição 678. Então, vamos lá. Ela está dizendo que quer saber o estado físico das substâncias a 35. O 35 aqui fica onde? Fica abaixo de 232. Se ele está aqui, é porque o estado do estânio é sólido. É sólido, tá bom? 35 aqui tá onde? No flúor, tá bem aqui assim, ó. Acima do ponto de ebulição, então é gasoso, é gasoso, tá? E o 35 tá bem aqui, acima do ponto de fusão, mas abaixo do de ebulição do césio. Portanto, é no estado líquido. Beleza? Sólido, gasoso e líquido, gabarito. Letra A, de amor, que é o amor que a tia Dene tem pelo Renanzinho. Não é não, Renanzinho? Ninguém tá me dando atenção hoje, gente. Vocês souberem, tenho que ir ali me humilhar para alguém me ouvir. Tá vendo, Gabriel? É, meu filho, é luta. Além do tapa, a queda. Além do tapa, a queda. Tô brincando, gente, ó. Fechou? Obrigada, Gabriel André. Um show a sua participação. Obrigada, pessoal de Canavieira. Participou muito, acertou tudo. Gostei demais, gente. Um grande beijo para vocês. A gente se encontra mais tarde na monitoria, tá? Mas aos que eu não vou encontrar na monitoria, um ótimo feriado. Beijo grande no coração de vocês. Tchau.